dia, bem-vindos ao Agronacional, o programa que te mostra o encantador universo do campo e também como funciona a produção dos alimentos que sustentam o Brasil e o mundo. E você vai ver daqui a pouco. Somente em 2022, o rebanho bovino do estado cresceu mais de 20%. Esse aumento e outros assuntos foram debatidos durante evento realizado em Barreiras, no oeste do estado. De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, a comunicação direta com o produtor é essencial para garantir a prevenção de doenças. Aqui no semiárido, o desafio na produção de alimentos é muito maior e as características de clima e solo forçaram a ciência a testar outras opções para a integração lavoura, pecuária e floresta. E o sistema tem dado certo. Esse cuidado com a ração, né, uma fábrica de ração, saber a origem dos insumos que vão para a formulação da ração, é importante essa composição, essa formulação. Esse ambiente da fábrica de ração, ele tem que ter boas práticas, ele tem que seguir rigoroso controle também de limpeza. Da capital Macapá, 180 quilômetros rio adentro, é possível chegar à comunidade do Bailique. É nesse arquipélago, com 51 comunidades e 13 mil habitantes, que acontece a produção nativa desse fruto. O produtor José Cordeiro dos Santos nasceu e foi criado na ilha. Ele acompanhou todas as mudanças na forma de enxergar a palmeira que transformou sua vida. Durante a criação da lei do queijo daqui da região, na época que o queijo Minas artesanal de Uberlândia virou uma microrregião mesmo, minha mãe fez parte do estudo, fez parte do processo todo, como servidora pública. Então isso aguçou ainda mais o interesse dela. Ela sempre teve um sonho de produzir queijo, isso por volta de 2006. Então é algo que vem sendo construído. Temos basicamente aí 1/3 da corrente de comércio global. A estimativa global de exportação de carne de frango para 2023 é de aproximadamente 15 milhões de toneladas. Dessas 15 milhões de toneladas, quase 5 milhões são de frango brasileiro. Basicamente, de cada 3 quilos exportados ao redor do mundo, 1 quilo é de frango do Brasil. Água doce, fonte de vida e para a vida. As águas do Rio Grande, delimitadas pela represa de Jaguará, no município de Rifaina, no interior de São Paulo, compõem a história da Amabile, do Juliano, do Samuel e da Estela, além de tantos outros que dependem da produção de peixes, a chamada piscicultura. Para começar, o Brasil, representando um setor que movimenta uma cadeia que gera aproximadamente 4 milhões de empregos diretos e indiretos. Olá, você está assistindo ao Agronacional e juntos nós vamos conhecer belas histórias do mundo do campo e saber novidades sobre o setor agro. E para começar o programa de hoje, vamos até Barreiras, no interior da Bahia, para conferir o que rolou em um evento focado no desenvolvimento da agropecuária sustentável na região. Foram discutidos temas como as razões do crescimento do rebanho bovino no estado, novas técnicas para a prevenção de doenças no gado, o investimento em novas estratégias de pastagens, entre outros. Vamos conferir? Segundo o maior bioma do país, o Cerrado está ampliando o desenvolvimento de uma pecuária sustentável e segura. É o que garantem os produtores da Associação Baiana de Pecuária, a Acrioeste. Aqueles pecuaristas que estão cada vez mais preocupados com a ciência e tecnologia, cada vez mais preocupados com a sustentabilidade, de forma que seja uma atividade produtiva, mais comprometida com a sustentabilidade ambiental. Então, essa preocupação acaba tornando o produtor muito mais comprometido e muito mais conhecedor das necessidades de sua atividade. Somente em 2022, o rebanho bovino do estado cresceu mais de 20%. Esse aumento e outros assuntos foram debatidos durante evento realizado em Barreiras, no oeste do estado. De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, a comunicação direta com o produtor é essencial para garantir a prevenção de doenças.
estamos na dependência realmente do criador levar a geolocalização de sua propriedade rural, porque a gente precisa dessa informação, é muito importante, principalmente nos casos de ocorrência de algum foco, a gente precisa chegar imediatamente a essa propriedade. E o bem-estar animal é apenas um dos quesitos a serem levados em conta pelos pecuaristas. Uma das maiores preocupações dos produtores é a saúde animal, garantida, dentre outros aspectos, pela suplementação de nutrientes e qualidade do alimento oferecido. Neste sentido, o investimento em ativadores e repositores da microbiota do solo tem sido um dos focos. Aqui a gente entende que a qualidade do solo influencia na qualidade do alimento que é produzido. Esse bioativador, ele trabalha o tratamento de resíduos orgânicos para a gente devolver ele como fertilizante e condicionante de solo. Então, nesse caso, o bioativador vai trabalhar o processo de decomposição e disponibilização biológica desses nutrientes presentes na matéria orgânica, que vai ao solo de modo a nutrir as plantas e também levar os serviços dos micro-organismos benéficos para o solo. Pastagens com bons níveis de nutrição, produtos específicos para cada tipo de animal e época do ano são alguns dos pontos que, segundo os pecuaristas, podem garantir a alta produtividade do rebanho. Temos o produto para engorda, o núcleo para engorda, caprinos e ovinos, e temos um produto prime que é para confinamento, acabamento e engorda desses animais a campo. E para cada categoria do ano, cada período do ano, tem um produto específico para suplementar deficiências minerais de pastagem. O rebanho bovino no estado da Bahia tem apresentado um crescimento acelerado nos últimos anos e os pecuaristas estão otimistas com as perspectivas futuras. Que assim continue, né? Agora vamos ao sertão nordestino para ver como estratégias sustentáveis, como o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, tem trazido bons resultados para a produção local. Com o apoio da Embrapa Semiárido, o sistema ILPF passou por adaptações, aproveitando as características do clima semiárido, com as diferenças nas culturas envolvidas, nas rotações e também nas espécies arbóreas. Vamos ver? Sistemas integrados de produção com componentes diferentes dos que são utilizados em outras regiões do Brasil. Aqui no semiárido, o desafio na produção de alimentos é muito maior e as características de clima e solo forçaram a ciência a testar outras opções para a integração lavoura, pecuária e floresta. E o sistema tem dado certo. Um arranjo de LPF preconizado pela Embrapa Semiárido, focado no semiárido, né? Então, diferente do que a gente visualiza em outras regiões, onde o LPF é baseado com a arbórea, por exemplo, sendo eucalipto, normalmente arbóreas para madeira, como eucalipto, mogno, acácia. Aqui o nosso componente arbóreo é outro, um componente composto pela glericídia, que é um arbóreo forrageiro. Então isso é diferente, os arranjos também das plantas são diferenciados também, apesar da gente trabalhar com milho também, não tem a rotação com soja, aqui a gente trabalha com plantas que são específicas do semiárido. Nesse arranjo que a gente está aqui particularmente, é um arranjo onde você tem tudo aquilo que o produtor precisa para produzir na propriedade e não ter que sair para comprar nada fora. Então ele vai não ter uma dependência de insumos externos. Então ele vai produzir a silagem aqui dentro, a palma aqui dentro, a glericídia aqui dentro, cada um aportando aquilo que deve ser aportado. A silagem aportando a fonte de fibra para os animais, a palma uma fonte de energia e água e a glericídia aportando a proteína que os animais precisam para sua produção. Ela é uma leguminosa, isso? Isso, a glericídia é uma leguminosa arbórea, oriunda da América Central, e ela foi introduzida há mais de 40 a 50 anos no Brasil, e a gente vem pesquisando ela ao longo dos anos, diversos outros pesquisadores antes de mim vieram trabalhando com ela, e foi detectado que essa é uma planta espetacular, sobretudo por sua resistência à seca, sua rusticidade, praticamente não tem nenhuma praga nem doença que afete essa planta, e ela, como uma boa leguminosa, ela fixa nitrogênio no solo, ela ajuda o componente aqui, ela é importantíssima no nosso sistema de produção como um todo. Então ela fixa nitrogênio tanto para a palma quanto para as áreas de silagem e ela é um componente constante aqui, além dessa fixação de nitrogênio, ela produz material para alimentação dos animais e ainda faz uma deposição de matéria orgânica no solo por conta da serrapilheira. A
palma forrageira é uma ferramenta que se tornou indispensável no semiárido pela quantidade de água em sua composição, cerca de 90%, além de muita energia. Se combinada com as fibras através da silagem de milho e sorgo e a proteína da glicídia, o sistema atende à produção de carne e leite com desenvoltura. Um ponto de atenção é a correta implantação do sistema e o manejo de corte e fornecimento. Nessa área específica, uma área de integração para a produção de forragem com retirada do material. Então, ele retira a silagem uma única vez por ano, ele planta essa silagem, a parte da silagem vai ser plantada e retirada e armazenado fora. A palma forrageira ele vai cortar também uma vez por ano, então ele tem que dimensionar de uma forma que a cada 2 anos ele venha a cortar novamente aquela área. E a glicídia ela dá em torno de 3 a 4 cortes por ano, que também ele vai cortar e fornecer a glicídia, pode ser fornecida in natura ou em forma conservada, na forma de feno ou na forma de silagem, sendo que a gente recomenda a confecção da silagem com a glicídia. Então a glicídia ele corta 3 vezes ao ano, a palma ele corta uma vez ao ano e a silagem também. Tudo isso sendo retirado e armazenado. Com um detalhe que deve ser importante, esses cortes da glicídia, pelo menos um corte deve ser depositado de volta no sistema. Não só o tempo todo a gente está extraindo do sistema esse material da glicídia. É interessante que esse corte da glicídia ele seja feito pelo menos uma vez por ano e depositado nas linhas de palma. Então ela vai juntar matéria orgânica, adubar aquele material e vai ser muito bom para a glicídia e muito bom para a palma também. Enfim, é uma sinergia muito interessante. Qual que é o potencial de uma área como essa de produção de alimento, né? E quais os cuidados sanitários que o produtor tem que ter? Essa é uma pergunta muito interessante. Esse é um sistema onde você hoje consegue produzir em torno de 36 toneladas de matéria seca por hectare, né? Aí, juntando todos os componentes. Produção da palma somada com a produção da glicídia e a produção da silagem, em torno de 36 toneladas de matéria seca, de biomassa produzida. Mas mais importante que isso, o produtor tem que entender por hectare ano, isso mesmo, 36 toneladas hectare ano. Só que mais importante do que isso é quantidade de proteína produzida, porque as pessoas que estão nos assistindo podem se perguntar, mas com qualquer silagem de sorgo eu consigo produzir isso, 36 toneladas por hectare, mas não com a qualidade nutricional desse sistema. Não com o valor agregado que você está dando ao solo, que você está dando à sua propriedade, né? Então, todo um microclima está sendo favorecido, está sendo criado quando você tem um arranjo de integração lavoura-pecuária-floresta. Então, é 36 toneladas, mas você tem que atentar que, no mínimo, você produz, dessas 36 toneladas, você está produzindo quase 6 toneladas de proteína bruta. Então, é muita coisa. Também mais de 10 toneladas de energia sendo produzida aqui dentro. Enfim, é realmente muita coisa, sem contar a água que é armazenada na palma forrageira, né? Então, é um sistema que tem uma característica diferente com resultados muito positivos. Em relação aos desafios que o produtor tem que atentar, a glicídia ela não tem muito problema em relação a pragas nem doenças. Uma recomendação nossa é que o produtor, na implantação da palma, trabalhe sempre com palmas com variedades resistentes à cochonilha do carmim, mesmo que ele esteja num estado como o estado de Sergipe, que não está sendo muito acometido pela cochonilha do carmim, mas a recomendação é que ele plante sempre variedades resistentes à cochonilha do carmim, independente da região que ele esteja, né? Que são materiais também tão produtivos quanto, e ele não corre o risco de estar trazendo essa praga para dentro da propriedade dele, né? E em relação ao sorgo e o milho, são os tratos culturais normais de uma silagem, que ele vai ter os resultados normais e a gente vai fazer isso com a tranquilidade, com a orientação técnica que ele vai adquirir na sua propriedade. A Embrapa desenvolvendo soluções inovadoras para os agropecuaristas brasileiros em todos os lugares do país. Impressionante ver como o sistema ILPF pode funcionar bem mesmo em regiões mais secas, como o sertão nordestino. E agora vamos conferir a importância de uma boa alimentação para o desenvolvimento adequado de suínos nas granjas. A qualidade da ração, a procedência da origem do alimento, a qualidade da água e manter comedouros e bebedouros limpos estão entre os principais fatores para garantir uma boa nutrição aos animais. A qualidade da ração é fundamental, né? E aí eu volto naquele exemplo assim que nós somos o que nós comemos, né? Então a nossa qualidade do nosso alimento é o que define a nossa estrutura de corpo, é o que define a nossa saúde. E os animais não são diferentes, né? Então assim, esse cuidado com a ração,
né, uma fábrica de ração, saber a origem dos insumos que vão para a formulação da ração. É importante essa composição, essa formulação. Esse ambiente da fábrica de ração, ele tem que ter boas práticas, ele tem que seguir rigoroso controle também de limpeza, evitar contaminação cruzada, evitar presença de roedores, né, de insetos, né? Então, controle de roedores, de insetos, para que a ração que saia dessa fábrica de ração e chegue à boca dos animais seja de alta qualidade, porque é a qualidade desse alimento que vai definir também a composição nutricional dessa carne que vai para a mesa do consumidor. Então, é muito importante a qualidade desse alimento. E não só a qualidade da ração, como também a qualidade da água, né? Porque tanto a água é o alimento também principal, né? Que altera também o ganho de peso, o GPD diário. Então, boa qualidade, sempre limpo, comedouros limpos, quantidade suficiente de comedouros e de bebedouros, limpeza das caixas d'água, né? Então, de ter uma potabilidade dessa água nessa granja, fazer as análises pelo menos a cada 6 meses, né? Como é que está a potabilidade da água da granja em termos de fatores microbiológicos, é fundamental. Então, tanto do alimento à ração, quanto da água, essa qualidade é muito, muito importante, né? Porque é o alimento, e esse alimento é 83% do custo hoje de um produtor, é a ração, né? Então, a gente tem que realmente ter uma composição correta para garantir, porque a composição também dessa ração, essa formulação, é que vai dar a qualidade nutricional da carne suína, né? Por exemplo, alto teor proteico, a questão de minerais, né? Tanto ferro, quanto magnésio, quanto fósforo, potássio. Então, a carne suína, ela é uma carne que tem um alto valor proteico, se assemelhando também, por exemplo, um corte como o corte bovino, a alcatra, mas ela também tem alto teor de ferro, de magnésio, de fósforo, de vitaminas, né? Como vitamina B1, B2, então B6, B12, e também baixo teor de ácidos graxos, né? E colesterol. E para isso, a formulação e a composição das rações, elas são fundamentais, né? A nutrição dos animais realmente deve ter grande atenção por parte dos produtores. Afinal, ela representa cerca de 80% dos custos de produção e está diretamente ligada à qualidade da carne que chega na sua mesa. E você também vai ver ainda hoje. Da capital Macapá, 180 quilômetros rio adentro, é possível chegar à comunidade do Bailique. É nesse arquipélago, com 51 comunidades e 13 mil habitantes, que acontece a produção nativa desse fruto. O produtor José Cordeiro dos Santos nasceu e foi criado na ilha. Ele acompanhou todas as mudanças na forma de enxergar a palmeira que transformou sua vida. E chegou a hora de um rápido intervalo. Mas não sai daí que o Agronacional volta já já. Estamos de volta com o Agronacional. Você vai ver daqui a pouco. Durante a criação da lei do queijo daqui da região, na época que o queijo Minas artesanal de Uberlândia virou uma microrregião mesmo, minha mãe fez parte do estudo, fez parte do processo todo, como servidora pública. Então isso aguçou ainda mais o interesse dela. Ela sempre teve um sonho de produzir queijo, isso por volta de 2006. Então é algo que vem sendo construído. E agora nós vamos até o estado do Amapá, em um local de difícil acesso, em que só se é possível chegar de barco, o arquipélago do Bailique. Você vai ver como evoluiu a produção de açaí no local e como uma cooperativa ajudou no desenvolvimento mais sustentável da exploração do fruto na região. Vamos conferir. Da capital Macapá, 180 quilômetros rio adentro, é possível chegar à comunidade do Bailique. É nesse arquipélago, com 51 comunidades e 13 mil habitantes, que acontece a produção nativa desse fruto. O produtor José Cordeiro dos Santos nasceu e foi criado na ilha. Ele acompanhou todas as mudanças na forma de enxergar a palmeira que
transformou sua vida. A gente começa aos poucos a trabalhar a produção do fruto do açaí, que é a gente tirar o açaí para vender o caroço, né? E essa prática, na década de 90, ela começa a se expandir, né? Várias pessoas, vários produtores, atravessadores começam a ver no açaí possibilidade de renda mesmo e começam a vir comprar, mas em pequena quantidade, né? E desde aí a gente já está inserido nesse processo. A gente começou a ver que derrubar o açaizeiro para tirar o palmito não dava lucro nenhum para o produtor, e a gente já começa a trabalhar a questão das áreas de manejo, do plantio do próprio açaí, e começa a entender que ela em pé, ela te produz muito mais. Com o objetivo de fortalecer a produção e a comercialização dessa cadeia, as comunidades criaram há 5 anos a cooperativa Amazon Buy, união de 2 palavras. Amazon vem de Amazônia e Buy de Bailique, nome do arquipélago. Atualmente, a Amazon Buy conta com 128 produtores, sendo 85 no Bailique e 43 de outro arquipélago da região, o Beira Amazonas. No total, são 3.494 hectares de terras destinadas à produção do fruto. Mas quais as vantagens de uma cooperativa no território? Então, a Amazon Buy hoje atua em todas as etapas da cadeia produtiva. O produtor inicia com a produção e a colheita dentro do seu açaizal. O produtor entrega o açaí no barco da cooperativa, que já faz o processo de identificação para a gente atuar o processo de rastreabilidade do produto até chegar na agroindústria para fazer todo o processo de beneficiamento. Dentro da indústria tem toda a questão de catação, a questão do processo de branqueamento, né, que é o processo de uma segurança alimentar para o nosso produto, e a questão do beneficiamento do nosso produto dentro dos padrões para chegar a um produto certificado, com todo o processo de rastreabilidade no mercado consumidor. Produto que tem o estímulo do Fundo JBS pela Amazônia, uma associação sem fins lucrativos dedicada a fomentar e financiar iniciativas e projetos que visam o desenvolvimento sustentável do bioma amazônico. E apoiar o projeto do açaí, não somente olhando a questão de uma fábrica de açaí, mas olhando o entorno, né, que precisamos preparar assistência técnica, precisamos preparar a gestão, precisamos dar uma evolução e um espaço para esses jovens atuarem. Então, o projeto do açaí permite todo esse desenvolvimento. E isso é uma visão integral, né? Eu estou olhando desde a base, como é que a gente ajuda as famílias a buscar esse desenvolvimento econômico, através de cooperativas, através de associação, e fazendo com que eles próprios se autopreparem, se preparem para poder gerir esses negócios. O fundo não quer vir aqui fazer por eles. O fundo quer gerar condições para que eles se desenvolvam. Então, é um projeto de 3 anos, que ao final de 3 anos a gente quer talvez sair do projeto e ir para próximas oportunidades, mas deixar um legado dentro dessa comunidade. A cooperativa faz com que os próprios produtores extrativistas, agroserviços, sejam donos também no processamento. E aí você tem uma renda maior gerada para quem está no campo, para quem está na floresta, cuidando da floresta. Então, ele se apropria mais da cadeia. Ele não fica só na produção sem saber o que está acontecendo. A cooperativa uniu e fortaleceu os produtores. O José Cordeiro é um deles. Ele sabe que o açaí contribui para as realizações dos seus sonhos. Você tem sonhos? Alguns. Sim, tenho sonho. E um dos principais sonhos meu é aquilo que eu venho dizendo para vocês, é dar uma qualidade de vida melhor para os meus filhos, uma educação melhor para os meus filhos. E a gente torce para que a produção de açaí no Bailique continue prosperando e que os filhos dos produtores realmente tenham condições econômicas e sociais muito melhores, né? Agora vamos até uma fazenda em Tapuirama, distrito de Uberlândia, Minas Gerais, para conhecer um pouco mais sobre a produção do famoso queijo Minas artesanal da região. A premiada queijaria Ouro das Gerais produz queijos artesanais a partir do leite da vaca Jersey, considerado um dos melhores leites, tanto no sabor como em seu valor nutritivo. Vamos conferir.
Minha mãe é nascida em Indianópolis, criada e viveu a vida inteira em meio rural. Meus avós são produtores rurais, meus bisavós foram, então assim, a gente já vem de família tradicional do meio rural. E minha avó era uma produtora de queijo. Naquela época, a gente não tinha essa questão dos transportes, então era difícil o escoamento de leite. Como meu avô era um produtor de leite, o queijo era uma forma de você processar e poder vender mais facilmente, né? Por conta da questão da perecibilidade do produto. Então, minha avó fazia isso já naquele período. Minha mãe cresceu vendo isso, então, assim, foi criando aquela paixão pelo queijo. Minha mãe é servidora pública há mais de 20 anos, aposentou recentemente e durante a criação da lei do queijo daqui da região, na época que o queijo Minas artesanal de Uberlândia virou uma micro-região mesmo, minha mãe fez parte do estudo, fez parte do processo todo como servidora pública. Então isso aguçou ainda mais o interesse dela. Ela sempre teve um sonho de produzir queijo, isso por volta de 2006. Então é algo que vem sendo construído. Bom, Ouro das Gerais, ele veio inspirado, né, nos tropeiros que carregavam, que traziam mantimentos, né, para os mineradores, para quem estava explorando o ouro em Minas Gerais. E esses tropeiros carregavam consigo um dos produtos, era o queijo, porque o queijo era maturado, ele era um produto não perecível pelo seu excesso de maturação. Então, como nós estamos no Triângulo Mineiro, então a gente deu origem aí ao ouro pela cor do queijo, tá? E pela história de Minas Gerais com a produção de ouro e das Gerais, porque nós estamos aqui no caminho dos Bandeirantes, né, no Triângulo Mineiro. Então ficou Ouro das Gerais. Nós já éramos produtores desde 2010, 2009, produtor de leite. E aí depois, com esse advento da produção do queijo Minas artesanal, a gente voltou a mexer com a produção. O leite é para os fortes, né? A produção de leite, porque a produção de leite não é meramente uma vaca de leite. Então começa desde a produção de pastagem, tem a questão dos insumos, dos concentrados, que são commodities, então altos e baixos em termos de valor. E o leite geralmente não acompanha, né, essas subidas e essas descidas. Então uma das nossas alternativas foi justamente a produção de queijo, para agregar valor e para que a gente possa também ter um mercado mais estável no preço do leite através do queijo. Já investimos mais na questão da produção, já trocamos rebanho, já compramos gado 100% Jersey, por conta das características voltadas mesmo ao leite. Então foi todo um projeto para a produção do queijo. Bom, a raça Jersey não é uma raça muito difundida aqui na região, por certas características relacionadas à produção da própria região, mas principalmente ela tem algumas características do leite, que é a quantidade de sólidos, a quantidade de gordura, que isso é muito benéfico para a produção do queijo. Isso tem um rendimento de queijo maior. A gente produz 8 litros, 1 quilo de queijo. Isso, assim, comparado a outras raças, que é em torno de 10, 11 litros. Então isso a gente já sai na frente na quantidade de queijo produzido. Outros fatores, como por exemplo a questão do comportamento, ela é um animal muito manso, muito dócil, manejo, você não tem problema com as pessoas que trabalham, porque não é um gado que pega, é um gado super tranquilo, você consegue controlar a temperatura muito fácil. Você vê aqui, a gente tem um sistema de refrigeração pré-ordenha, que assim, já dá muito bem conta do recado. A gente tira leite basicamente só a pasto, dando somente concentrado, então assim, tem uma média de produção boa para leite a pasto. E outra característica também muito marcante do Jersey, e que foi uma das nossas escolhas, é a questão do seu tamanho. A gente está numa propriedade pequena, que eu uso para a produção de leite 2,3 hectares de Tifton irrigado, contando também com a instalação. Então, se você for ver, é uma área muito pequena. Então, a gente teve que partir para um animal que produzia muito, quantidade razoável, e consumia pouco. Tem menor desgaste de casco, cansa menos e tem um consumo muito bom de pastagem.
Aqui a gente produz de 600 a 700 litros. Hoje a gente está produzindo 660. Dá em torno de 80 a 85 quilos de queijo por dia, em 2 ordenhas. A rotina aqui, levanta às 5 todo dia, de domingo a domingo. Domingo não produz queijo, mas domingo tem que virar os queijos. Tem que virar sal. Então a rotina é meio puxada, mas tem que fazer o que gosta. No Mundial do Queijo, que aconteceu em Araxá, então tinha vários países participando. E nós ganhamos 2 pratas. Foi o primeiro evento que a gente participou como prêmio. Que a gente já tinha feito algumas feiras em Belo Horizonte, mas que a gente estava concorrendo a alguma coisa, foi a primeira vez. E assim, a gente não foi aquela coisa que a gente se preparou, muita gente graúda lá, de muito tempo de produtor, então assim, foi muito interessante, já pela questão do relacionamento, e assim, sempre bom a gente estar perto de gente muito boa. E aí eles começaram a falar os medalhistas, tal. Aí veio medalha de super ouro, veio ouro e tal, tal. Aí a gente foi lá na lista, tava lá a produtora Valquíria Borges Naves Lorena, e falou assim, hã? E a gente acabou que recebeu 2 medalhas, a medalha de prata no queijo de acima de 100 dias de maturação e a medalha de prata no queijo de 30 dias. O triângulo mineiro tava assim, pouco divulgado, né? Não tinha quem fazia queijo há uns 5 anos atrás, era só mais canastra. Então agora o triângulo está pensando em ser reconhecido também. Eu acredito que a mulher representa um papel muito grande hoje na produção rural, né? Porque a mulher que tem a origem, né, da propriedade rurais, os pais eram produtores rurais, hoje essas mulheres assumiram o seu papel na gestão da propriedade, não só apenas na gestão, mas também na produção, na força do trabalho na propriedade rural. Então eu acredito que a mulher, cada dia, ela vai desenvolver um papel maior. E ela tem uma coisa bacana e uma vantagem em relação ao homem, porque ela agrega a família, é nato da mulher a questão de agregação da família e mostrar para os filhos que ali existe um futuro muito bom, existe um futuro promissor, que é dar continuidade àquilo que veio do pai, da mãe, né, dos nossos ancestrais, dos nossos avós. Então eu acho que a mulher tem um papel importante e hoje a gente vê cada dia mais a mulher dando continuidade, né, fazendo a sucessão familiar na propriedade rural. Então o leite é muito importante não só para mim ou para a minha família, das pessoas todas que convivem com a gente, mas para muito produtor. Então assim, é uma cadeia longa, desde o cara que traz o nitrogênio para o botijão do sêmen, até a pessoa que está vendendo meu queijo lá em Alagoas. Eu diria assim que o leite é tudo, né? Porque o leite hoje, ele não é só leite em forma de bebida, hoje o leite está na gastronomia, hoje o leite está nos grandes restaurantes, através de queijos, através de sorvetes, através de sobremesas. Então o queijo está em todos os momentos, então ele participa desde o início das nossas vidas, né? Na mamadeirinha ali da criança, até um leite através de um queijo de uma forma gourmet, com vinho, etc. Então o leite para nós, para mim, né? Que sempre nós somos produtores de leite, para mim o leite é tudo, é ele que dá o sustento, é ele que faz a gente conduzir a propriedade, é ele que faz a gente utilizar a tecnologia, então a gente está sempre buscando adquirir. E o leite hoje, ele é mais ou menos isso. Você tem, na propriedade, você acaba tudo gerando em torno da produção de leite. Desde a produção do bezerro até a produção do queijo. Passa sempre pelo leite, o alimento mais nobre que existe. Eu sou apaixonada por essas matérias sobre a produção de queijos em Minas Gerais. E muito legal, né, ver também as mulheres em papel de destaque na produção rural no Brasil. E não perca no próximo bloco. Temos basicamente aí 1/3 da corrente de comércio global. A estimativa global de exportação de carne de frango para 2023 é de aproximadamente 15 milhões de toneladas. Dessas 15 milhões de toneladas, quase 5 milhões são de frango brasileiro. Basicamente, de cada 3 quilos exportados ao redor do mundo, 1 quilo é de frango do Brasil. E chegou a hora de mais um rápido intervalo. Mas não sai daí não, que o Agro Nacional volta já já. Estamos de volta com o Agro Nacional.
E você vai ver daqui a pouco. Para começar, o Brasil, representando um setor que movimenta uma cadeia que gera aproximadamente 4 milhões de empregos diretos e indiretos. O Brasil é líder global na exportação de frango desde 2004 e o país é também o maior exportador de carne de frango com certificação halal, uma exigência de muitos países islâmicos. Vamos ver agora um breve panorama sobre a produção brasileira de frango e acompanhar as perspectivas para este ano no setor, conferindo ainda os benefícios nutricionais do consumo dessa proteína. A proteína, que é uma potência em produção e exportação. O Brasil produz aí em torno de 15 milhões de toneladas de carne de frango anualmente. O Brasil realmente tem uma capacidade de produção enorme. Tá? Outro aspecto muito importante é que o Brasil é líder global de exportação. Temos basicamente aí 1/3 da corrente de comércio global. A estimativa global de exportação de carne de frango para 2023 é de aproximadamente 15 milhões de toneladas. Dessas 15 milhões de toneladas, quase 5 milhões são de frango brasileiro. Basicamente, de cada 3 quilos exportados ao redor do mundo, 1 quilo é de frango do Brasil. Nós temos aí o embarque halal, que hoje é uma realidade dentro do Brasil. O Brasil aí exporta carne de frango halal há mais de 20 anos, com uma enorme qualidade. O Brasil é pioneiro nesse segmento. Hoje o Brasil vende carne de frango com qualidade, carne de frango de excelente qualidade para mais de 100 países. Presente em milhares de mesas brasileiras, a carne de frango garante uma alimentação saudável. É um setor fantástico no Brasil, emprega milhares e milhares de pessoas. É uma carne muito consumida dentro do dia a dia das famílias, então tem uma importância enorme para a população brasileira. Rica em qualidade nutricional, fácil de preparar e com um custo acessível. A carne do frango é um alimento riquíssimo em proteína. A proteína é um alimento construtor, ou seja, ela é responsável por construir, por manter, por reparar todos os nossos tecidos. Então, desde a formação dos nossos órgãos, está envolvida no processo de cicatrização, de feridas, auxilia, está envolvida com o processo de produção dos nossos hormônios, dos nossos órgãos, auxilia no ganho de massa muscular também. Tá? Em cada 100 gramas da carne de frango, nós encontramos de 20 a 21 gramas de proteína. Além da proteína, o frango também é rico em vitaminas do complexo B, como a vitamina B3 e a vitamina B6, que são importantíssimas para auxiliar na saúde do nosso coração, porque elas ajudam a regular os níveis de colesterol. Segundo o último relatório da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, o Brasil é o maior exportador e o segundo maior produtor de carne de frango do mundo. Somente em 2022, a produção ultrapassou 14 milhões de toneladas. Até 2030, a estimativa que nós temos aqui em Safras e Mercado é que a carne de frango se torne a proteína de origem animal mais produzida e a mais consumida. Nós temos algumas questões muito interessantes com relação a isso. O primeiro é o espaço. Uma granja comercial ocupa menos espaço do que uma área de pastagem, logicamente. O ciclo também da avicultura é mais curto quando nós comparamos com o ciclo da pecuária de corte. Então essa é outra variável que joga a favor do aumento da produção de carne de frango ao longo dessa década. Utilização de espaços menores, ciclo mais curto, carne nutritiva e com um enorme mercado para exportação e consumo interno. Realmente, as perspectivas para a produção brasileira este ano são animadoras. O Brasil é o 4º maior produtor mundial de tilápia, espécie que representa mais de 60% da produção de peixes de cultivo no país. Agora vamos até o município de Rifaína, no interior de São Paulo, para conhecer como é a produção de tilápia na região. O peixe foi introduzido no país na década de 50 e teve uma ótima adaptação nas águas doces brasileiras. Vamos conferir. Água doce, fonte de vida e para a vida. As águas
do Rio Grande, delimitadas pela represa de Jaguará, no município de Rifaina, no interior de São Paulo, compõem a história da Amabile, do Juliano, do Samuel e da Estela, além de tantos outros que dependem da produção de peixes, a chamada piscicultura. E aqui nessa região, uma das principais bases da economia é a produção de tilápia, um pescado nativo da África, Israel e Jordânia, introduzido no Brasil em meados da década de 50 pela estação de Maranguape, no Ceará, com o objetivo de controlar o excesso de vegetação aquática existente nos açudes da região. Como a adaptação foi boa, passou a fazer parte da realidade brasileira. E é sob o olhar atento da veterinária Amabilis, ao som do motor de barco, que aprendemos como o processo de produção da tilápia acontece. Os ovos são retirados diretamente da boca das matrizes fêmeas, quando essas se encontram no período de ovulação. E depois são colocados para incubar artificialmente. Após o processo de incubação, as larvas não terão ainda sexo definido. Só depois de algum tempo, quando elas se transformarem em alevinos, é que ocorre a definição do sexo. Os piscicultores podem influenciar esse desenvolvimento por meio da ração. Essa estratégia é usada no mundo todo para garantir o rendimento da criação, já que os machos engordam mais e mais rápido que as fêmeas. O peixe chega alevininho, né, e a gente faz a parte de recria nos tanques escavados. Nos tanques escavados eles chegam a 30, 35 gramas, a gente desce para as gaiolas de recria, né, que são no reservatório, e a gente vacina e classifica, né? E esse peixinho fica até 150 gramas nessas mesmas gaiolas de malha Penor, né? Quando eles atingem 150, 200 gramas, ele fica pronto para ir para engorda, né? Hoje a nossa nutrição trabalha todo num sistema muito rigoroso de qualidade. Toda a ração que a gente recebe aqui na nossa unidade, uma amostra é levada para fazer análise. Então, 100% da ração que a gente recebe, ela é analisada. Então, assim, isso garante uma nutrição excepcional para o nosso peixe. Esses tanques são importados do Chile. Cada unidade tem cerca de 500 metros cúbicos. A estrutura permite uma maior troca de oxigênio, maior produtividade e bem-estar animal. Esse cuidado na produção reflete no bem-estar do peixe. O quão bem um animal está na sua forma biológica, no seu comportamento e emocionalmente ao lidar com o seu ambiente. Além disso, também tem outros desafios do processo produtivo. É a questão sanitária, né? A gente ser sempre monitorada as questões sanitárias, sempre ter uma boa rastreabilidade de onde ele vem, né? Ter confiabilidade no fornecedor das formas jovens. Desde 2014, a piscicultura no Brasil tem crescido cerca de 5,6% ao ano. A atividade reúne 1 milhão de produtores. Para se ter uma ideia, só em 2021 foram produzidas 841 mil toneladas de peixes de cultivo. A tilápia correspondeu a 63,5% da produção no país. Entre os estados brasileiros, lidera o ranking da produção nacional Paraná, com 182 mil toneladas, São Paulo com 76 mil e Minas Gerais com 47 mil toneladas. De volta aos tanques na represa em Rifaina, as tilápias, depois de atingir o peso ideal, aproximadamente 700 gramas, são retiradas dos tanques por tubos de sucção. Em seguida, são transportadas até a fábrica onde acontece o abate. Do tanque ao produto final, o processo não chega a durar 2 horas. O frigorífico tem capacidade para processar aproximadamente 3 mil toneladas mensais. O que não é filé vira subprodutos, né? Isso gera de 3 a 4 produtos diferenciados, né? A pele, que a gente congela e envia para o mercado internacional, né? Para extrair colágeno, né? Inclusive a pele também é utilizada no tratamento de queimaduras, tá? A escama também, ela é seca, né? Tem um processo de secagem e também a gente envia para fazer colágeno, né? Para o mercado que atendemos. O que não é pele, o que não é escama, é destinado para a FFO, Fábrica de Farinha e Óleo, que está anexada ao frigorífico e permite trabalhar com a matéria-prima de grande frescor. Hoje é a única piscicultura em atividade com certificações BAP e ESC, que são as mais importantes
do mundo para a agricultura. Elas cercam toda a questão de sustentabilidade, de bem-estar animal, de bem-estar das pessoas. É muito interessante ver como evoluiu o aproveitamento de subprodutos como a pele e as escamas para a extração de colágeno, por exemplo. E tudo isso contribui para uma piscicultura sustentável e ainda mais lucrativa. Agora eu te convido para fazer uma viagem pelo mundo, mostrando como o agro brasileiro é importante na exportação de proteínas como carne de porco e frango para diversos países. O país se destaca como um dos protagonistas no cenário mundial na produção de aves e suínos e, em alguns mercados, ainda há espaço para crescimento. Para começar, o Brasil. Representando um setor que movimenta uma cadeia que gera aproximadamente 4 milhões de empregos diretos e indiretos. É que o Brasil é o quarto maior produtor de carne suína do mundo. E nós somos uma referência, né, em genética, tecnologia, segurança. Então, tudo isso nos confere aí a oportunidade. O Brasil é o celeiro do mundo. Nós sabemos que nós abastecemos, aí o nosso agro abastece o mundo. E a carne suína não é diferente. Depois, o principal destino das exportações. Dificilmente a China consegue ser autossuficiente, né? É uma população muito grande, com um consumo crescente. Então, nos últimos 30 anos, você tem um consumo muito maior de produtos de qualidade, de principalmente acesso à alimentação diferente, né, do que eles tinham em gerações passadas. Tem representantes europeus. A França ela consome um pouquinho mais de 23 milhões de porco por ano. E a produção é quase 24 milhões de porco. Então, o país é autossuficiente, né, no global. Mas se você olha nos detalhes, a França exporta carne de porco para a Ásia, para o resto da União Europeia, e importa também produtos, tipo produtos de charcutaria, que os franceses gostem, e pedaços de porco que a produção francesa não é suficiente, né, para atender a demanda. Mas, em geral, a França é autossuficiente na produção de carne suína, que não é o mesmo para carne de aves, né, e de frango, especialmente. Opções de culinária canadenses. No caso do Canadá, a gente vê um consumo grande, principalmente o Brasil, acho que pegou um nicho muito forte nas asinhas de frango, chamado chicken wings, né, que acaba sendo um snack de fast food comum para aquele canadense que está ali assistindo um jogo de hóquei ou um jogo de beisebol, que seria o equivalente ao nosso futebol do fim de semana. Então você está ali vendo o jogo e comendo lá as chicken wings num bar, num boteco, num restaurante. Então, chicken wings e as asinhas, então a gente vê um consumo muito forte, a gente vê frangos inteiros e cortes usados muito para saladas, onde vai o frango, sopas, caldos. O impacto da atividade na África. A África tem trabalhado muito essa questão da agenda. 2063 nós temos um programa já visando a África que nós queremos. E eu acho que é importante que a gente compartilhe isso com o Brasil. O Brasil é um parceiro estratégico, né, sobretudo no fornecimento dessas proteínas, né, a proteína do frango mais importante ainda, porque na realidade isso faz com que as pessoas tenham acesso, né, aos alimentos, né, uma proteína de melhor, mais acessibilidade, né, em casos, por exemplo, como o caso do Senegal, né, onde 96% da população é muçulmana, naturalmente a gente vai ver que o consumo de porco é baixa. Já em outros países, no próprio Marrocos ou na Tunísia, nós vemos que existem barreiras, existem também umas sobretaxas, né, em cima do valor das carnes importadas. Para quê? Para poder proteger um pouco da indústria, e eles são grandes produtores, né? Marrocos, Tunísia, são grandes produtores também de frango. Mas existe espaço, muito espaço para a carne brasileira, sobretudo aquela que também é industrializada. Na Coreia do Sul, os principais cardápios na Coreia do Sul é a carne suína, né? É muito consumido em seus restaurantes,
em restaurantes de bairro, enfim, nos ensopados, né? Então faz muito parte da cultura, né, asiática, principalmente Coreia do Sul. E, claro, o Brasil apresenta-se aí como também um parceiro comercial, né, na exportação. Teve novidades com os nossos irmãos. O frango começou a chegar aos poucos, né, no paladar argentino, né, e se incorporar mais, inclusive na parrilla ou na grelha, né. O que acontece? Como nós exportávamos todos estes cortes, sobravam algumas coisas. Nós chamamos essas coisas de achuras, que incorpora tudo que são os chouriços, as linguiças, né? Diferentes partes do frango, as assinhas, por exemplo, inclusive o frango. Foi aí que a gente começou a incorporar mais o frango em si. E até conhecemos hábitos referentes a países do sol nascente. Olhando especificamente para o Japão, de fato o Japão ainda é hoje um importante consumidor de peixe, né? A fonte de proteína animal no Japão principalmente ainda é de peixe, mas a gente percebe que sim, vem aumentando o consumo de frango e carne de porco no país. Então eu creio que existe sim um espaço para que o Brasil consiga desenvolver ainda mais esse mercado japonês de carne suína. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte de um setor que cresce e orgulha o Brasil. E aí, gostou da nossa viagem pela culinária de várias culturas diferentes? Eu adorei. É sempre bom encerrar o programa com essas matérias leves e saborosas. Porque esse foi o Agro Nacional, um programa que dá voz a um dos setores produtivos mais importantes do país. Eu tô aqui te esperando na próxima semana com mais notícias sobre o mundo do agronegócio. Agora você também pode assistir o nosso programa no TV Brasil Play e seguir as redes sociais da TV Brasil. Quem quiser entrar em contato é só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e contar pra gente o que você mais gostou no programa de hoje. Qual seria a matéria que você gostaria de ver aqui no ar? Vem fazer o Agro Nacional junto com a gente? Eu vou te esperar aqui na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.